Bom, eu vou passar rapidamente aqui um esqueminha para montagem de um painel ou dashboard. Eu tenho aqui um banco de dados e esse banco de dados tem aproximadamente 170 mil observações e eu gostaria de entender como que funcionam no caso, um resumo desses dados, né? Se você observar aqui, temos 174.520, porque a primeira linha é o nome das variáveis, né? Fica sendo nas colunas o nome da variável, a variável, né? E nas linhas as observações. Aqui cada código ID é um identificador anonimizado que identifica pessoa com empresa e tal. Ou seja, não adianta buscar na internet porque isso aqui não está lá. ID é só um identificador que eu coloquei para saber quantas linhas tem, né? Aqui foi definido um grupo caso e controle, né? E por isso eu coloquei como participante do ID unitário, algo assim nesse sentido. Isso aqui não é variável, né? Na verdade, isso aqui são identificações e tal. Essa variável, aqui sim é uma variável que eu gerei a partir de um dado de data, né? Que é data, esta data aqui, eu retirei o ano desta data e coloquei nesta variável ano. Isso vai servir mais para frente, já vamos ver. Foi criado o grupo caso e controle, né? Eu vou falar rapidamente sem especificar muito o que é cada coisa. Aqui é o código seed, que é, se você observar o que é um seed, a gente já vai ver aqui, a descrição dele pode ser tipo de, sei lá, doenças, febre, machucados, lesões, sequelas e diversas coisas, né? Tudo isso está associado ao motivo em que a pessoa entrou no benefício, né? O benefício tem o quê? Tem um valor que foi recebido, o trabalhador, né, teve um benefício que foi gerado aí de acordo com o tempo que ele teve lá na empresa ou na indústria, sei lá, exposto a algum problema, né? E esse tipo de benefício a gente separou como acidentários e previdenciários, né? Aqui tem um valor pago, mais para frente aqui, o valor pago, né? Seria um valor em reais. O tempo de duração do benefício, a idade da pessoa na concessão do benefício. Aqui são variáveis que eu criei para ponderar, no caso, valor por duração, seria o valor pago dividido pelo tempo, né? Que dá uma espécie de ponderação desse valor, uma média, digamos assim, né? Aqui é um outro valor que é valor MRI, né? MRI. Eu não vou explicar muito o que é cada coisa, mas depois isso não importa muito. E aqui eu gerei uma nova variável, né? Observamos também que aqui tem uma localização, né? O tipo de município aqui em código, que é um pouco difícil de trabalhar com códigos, mas esta variável JEX-UF a gente vai usar também para a confecção do dashboard, né? Que é o painel. A KNAI correspondente, no caso aqui são dois tipos, né? Cartórios, comércio, cartório ou comércio varejista, tarará, tarará. Aqui serve mais ou menos como uma ideia de caso e controle, tá? Foi utilizado para isso. A idade da pessoa na concessão, já falei. E eu criei um grupo aqui chamado primário, caso primário e duplicado, por quê? Porque às vezes a mesma pessoa está exposta a dois benefícios, então isso pode afetar na contagem de elementos pertencentes, né? Ou seja, pessoas, ou na quantidade de itens. Então são coisas um pouco, às vezes faz sentido
Quando eu quero saber quantas pessoas estão envolvidas num benefício tal por conta de algum tipo de segregação, seja por sexo, masculino, feminino, né, que temos aqui, ou por algum motivo. Então, faz sentido a gente usar esta, digamos, essa variável, eu chamo de variável, mas é apenas uma estratificação. Ou você tem todo mundo, que é o caso aqui, ou você tem só os primários, que é o que? Cada pessoa, né? Dependendo do caso, é importante fazer essa separação. Então, foram geradas tabelas. Que tabelas são essas? São tabelas dinâmicas, onde eu peguei o que seria importante reportar. Nesse caso aqui, foi pego... Vou aumentar aqui para ficar melhor no vídeo. Foi pego... esqueci de falar. Essa é uma subcategoria dos CIDs que são considerados do CID S. CID S é o que mais apresenta, o que mais aparece, né? E aí a gente quis saber aonde foram as lesões, digamos assim, e quantas observações que houveram em cada uma dessas lesões e tal. E aqui foram gerados percentuais da quantidade de observações e a soma do valor pago para esses casos aqui, né? Temos o percentual de valor pago considerando todo mundo, ou seja, o que mais aconteceu foi lesões em membros inferiores, depois membros superiores e tal. Calculei a média da idade na concessão. Aqui já é esse valor ponderado pelo tempo, né? O valor ponderado pelo tempo, então seria um valor um pouco menor bem menor que esse, né? Óbvio. E essa seria a contagem, o percentual da quantidade de valor por duração. Aqui eu acho que depois a gente fala sobre isso. Outra tabela foi gerada. Agora, eu queria saber o que acontece em relação àquela variável ano que foi criada, né? Tanto quanto ao valor, quanto à média da idade na concessão, em diferentes anos aqui. Outra tabela gerada foi aqui, se eu considerar todos os CIDs, ou somente o CID-S, eu tenho aqui o total, né? As médias e tal, e isso é importante, a gente vai ver agora. Por que é importante separar? Aqui tem outra tabela dinâmica, caso e controle, que seria a soma dos valores e tal, média, quantidade. Contagem é sempre quantidade, né? O número de observações. No caso aqui, CID-S tem 61.301. Então foram gerados o que? Dashboard. Dashboard, ou painéis dinâmicos, eu coloquei aqui algumas, ou a maioria das variáveis estratificadoras. Aqui as representações, vou aumentar aqui para a gente falar primeiro desse lado superior. Tá? Essas estratificações servem para... Vou ter que baixar aqui. Serve para a gente ver dinamicamente o que acontece. Por exemplo, como eu tinha selecionado apenas CID-S, se eu tirar esse filtro, ele vai selecionar todo mundo e a gente vai ter um painel correspondente. Aqui não houve mudança porque esse painel foi especificamente segregado para CID-S. Mas se a gente voltar lá nas tabelas, agora a coisa muda. Todos os valores mudaram. Não, aqui para CID-S não mudou não. Aqui já mudou, porque lembra que só aparecia a linha 1, agora aparecem todas as linhas. Né, todos os CIDs, primeira letra dos CIDs, né, em ordem, coloquei em ordem de valor, né, e percentuais correspondentes aqui. Então, a outra tabela também já foi atualizada. Então, na verdade, essas tabelas, elas são geradas para que a gente possa verificar o que acontece nos painéis. Por exemplo, se eu quiser estudar aqui apenas caso, cliquei em caso, o painel aqui já mudou um pouquinho. Se eu colocar controle, aí já mudou bastante. Eu tenho aqui quantas observações são em controle. Aí eu tenho que tomar o cuidado de pegar aqui apenas caso primário. Aí eu tenho 1.446 observações, ou pessoas.
E no caso, né, no grupo caso, aqui já são 55.036 pessoas. Ou seja, todo mundo são 59.707, né? Casos e controle de 61.301, que foi o primeiro valor que a gente viu lá. Se eu quiser estudar, por exemplo, por alguma região específica, vamos pegar aqui Belo Horizonte, talvez seja Belo Horizonte. Então você vai ter o mesmo painel contendo as idades, aqui é a idade na concessão, média da idade na concessão, qual a parte mais afetada, né? Quais as partes do corpo mais afetadas, aqui no caso, membros inferiores, ou melhor, quais a parte do corpo em que se houve maior PG ou pagamento, e também, obviamente, como essa soma do valor é dividida pela duração do benefício, então está meio que ponderado esses valores, o que nos dá uma ideia de que membros inferiores está em primeiro lugar em termos de PG, né, pagamentos de valores, membros superiores em segundo, mãos em terceiro e pés em quarto lugar. E o restante distribuído aqui nesses três. Claro que essa configuração é apenas para Belo Horizonte. Se eu quiser olhar uma outra localização, por exemplo, que faz sentido pegar um lugar que não tem muita indústria e tal. Distrito Federal. Aqui houve uma mudança na média da idade, né? Observe que tudo isso é dinamicamente alterado. Por exemplo, se você focar aqui 34 anos cabeça, quando muda, aqui 29 cabeça, mas aqui o nosso eixo também muda, porque ele vai se adequando de acordo aos dados. E a mesma coisa o valor, né? Porque eu poderia fazer um fixo e aqui fixo, só que correríamos o risco de não enxergar muito bem o que acontece de acordo com as divisões. Por exemplo, quando eu coloco todo mundo, esse valor é muito alto, mas a maior idade aqui é tórax. Se eu quiser separar apenas algum ano específico, por exemplo, 2016, aí você vai ter a configuração. Seguindo 2006, desculpa, 2007, 2008, aí você vai vendo as evoluções, né? O que vai acontecendo. Repare que membros inferiores sempre está em primeiro lugar, né? 2012, vamos jogar lá para 2019. Agora, 2019, 2019, tarará. E se eu quiser observar, agora separando aqui, colocando todo novamente, quando eu clico nesse filtro, ele tira todo o filtro, né? Vemos que nesse caso aqui, temos acidentários e previdenciários. Vamos clicar em acidentários. Temos essa configuração, membros inferiores continua sendo maior. Previdenciários, essa configuração, né? E deixa aqui todo mundo. Em alguns casos a gente vai ter o vazio, né? O que é o vazio? O vazio é o que não foi identificado, não foi identificado parte do corpo. Por quê? Porque se você pegar apenas CID S, aqui não foi identificado apenas membros inferiores. Se você pegar apenas outro CID, aí ele identifica como vazio, mas não é que é vazio, é que não tem parte do corpo quando você fala em CIDs diferente do CID-S. Então vamos tirar o filtro. Essa é a primeira observação do dashboard. Aqui vem o outro, vamos olhar para esse de baixo. Aqui é especificamente para o CID-S, porque quando você fala em partes do corpo, somente o CID-S está envolvido. Então você vai ter uma ideia da evolução, né? Qual é esse problema aqui? Fixando, mantendo parado o cursor, a gente vai ver que isso aqui são membros inferiores, sempre foi alto, né, em termos de percentual. Em segundo lugar, membros superiores. E aqui é uma distribuição do percentual de observações. Por exemplo, se eu quiser ver apenas caso primário, aí eu tenho a distribuição de quantidade de pessoas, né, que são desse membros superiores, são 25% do total, né? 25% são membros superiores,
e 22% membros inferiores. E se eu quiser saber quantas pessoas são, tá esse valor aqui, 56 mil. Esse é o dashboard 1. O 2, a gente tem que tirar os filtros, porque aqui agora o tema estamos tratando de analisar no decorrer dos seeds, né? Quais seeds que a gente está observando, qual o maior valor. Então, aqui tem um painel dinâmico, já envolvendo todas as observações. Se a gente colocar caso primário, são 142 mil pessoas, né? 460 pessoas, sendo que o CDS é o que mais apresenta, né? O que maior apresenta valor, significa que é o que mais ocorre também. E já nesse painel de baixo, eu tenho a quantidade por seed, aqui o caso e o controle, né? Então é 55 mil casos e 1.440 controle. Isso aqui é do CDS apenas, tá? Que eu tô falando. Só esse aqui, desses 142 mil, 55 mil casos, 1.000 controle. Repare que ele é quase a metade, né, de todo o resto. E está em sequência. Aqui é o CID M, que é esse segundo, terceiro, tá? O próximo deve ser o K, exatamente. Então, tem mais pessoas no M, menos no K, porém o K aporta mais valor, ou melhor, foi gasto, foi dispendiado, né, valor mais no K do que no M. Foi pago mais K do que M. Então, são coisas que a gente pode observar. Se eu quiser pegar um CID específico, esse gráfico já perde o sentido. Por exemplo, se eu colocar apenas o S, aí ele vai dizer só que a quantidade do S, o médio, o tempo médio, a quantidade de observações, ou seja, aqui esse filtro não é tão relevante para esse caso. Mas outros filtros, sim. Por exemplo, se eu quiser só 2019, ele vai dizer no decorrer, né, 2018, 2017, ele vai fazendo as contas e vai mostrando o percentual correspondente aqui embaixo. Então esse gráfico e esse, eles são iguais em termos de formato, né? Mas aqui representa o percentual e aqui representa a quantidade. Eu poderia colocar esse percentual nesse gráfico dando mais espaço, então eu vou fazer isso depois. Temos uma tabela específica que eu ainda não transformei em dashboard, que se eu quiser observar agora por localização, o que acontece? Uma localidade específica aqui, Cuiabá. Se quiser observar todos os anos, aqui já vai mudar. Goiânia. Goiânia foi o que mais pagou, né, de todas as localidades que a gente tem aqui, né, tendo essa média de idade e tal. Se eu quiser pegar um ano específico, 2019, aí já Goiânia continua sendo, né, o que mais. 2018, Goiânia de novo. 2017, Goiânia. Aqui já mudou, né, Cuiabá, 17. Cuiabá, Goiânia já vem para cá. Então isso vai, se quiser observar só o que acontece com as mulheres ou o que acontece com os homens, né? Repare que se eu pegar distrito, se eu conseguir separar aqui por localização, ou melhor, por beneficiário, vamos pegar todas as pessoas, acidentários, aí tem aqui Cuiabá, previdenciário, aí já Goiânia. Observe que esses dois meio que intercalam, né? E se eu quiser estudar um CID específico, CID-S, é aquele que a gente tem lá as partes do corpo, né? Então temos aí também as localizações mais relevantes, todas em ordem decrescente de valor, tá? E aqui as respectivas médias de idade na concessão. Então, era isso que eu tinha para mostrar. Claro que isso aqui sempre dá para melhorar bastante, né? Mas é uma ideia, digamos, prática de como fazer estatística descritiva sem perder tempo. É isso aí.